Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 28 de setembro de 2022. E vamos ao destaque do dia. Beneficiários do Auxílio Brasil começam a ter acesso ao empréstimo consignado. Vamos tirar as principais dúvidas em uma entrevista ao vivo com o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. A Anatel determina que operadores de telefonia repassem redução do ICMS para contas dos consumidores. Márcia Fernandes. As operadoras também terão de repassar ao consumidor o desconto retroativo, ou seja, desde que começou a valer a redução do ICMS. Ministério da Agricultura divulga zoneamento agrícola do milho. E a gente explica como este levantamento auxilia produtores no momento do plantio. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Gabriela Mendes. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Beneficiários do Auxílio Brasil já podem ter acesso ao empréstimo consignado. Mas é preciso ficar atento às regras antes de assinar o contrato. Para tirar todas as dúvidas, nós vamos conversar ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil com o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento. Boa noite, ministro. Boa noite, Mariana. Boa noite, Gabriela. Boa noite, ouvintes. Ministro, então, já está liberado o crédito consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil e a gente quer saber por que vocês decidiram tomar essa medida. Mariana, o Auxílio Brasil, hoje, ele acolhe mais de 20 milhões de famílias brasileiras, chegando próximo a 21 milhões de famílias brasileiras. Isso, para você ter uma ideia, significa que 1 a cada 4 brasileiros, hoje, é beneficiário do Auxílio Brasil. É um programa que reúne várias políticas sociais e um dos pilares é a democratização de acesso ao crédito formal para essas famílias, como mais uma ferramenta de superação da situação de pobreza que elas se encontram. Então, o Auxílio Brasil, programa permanente de transferência de renda, já paga um mínimo de R$600 por família e o empréstimo consignado chega para se somar às demais políticas sociais, às demais ferramentas do programa, como incentivo, como mecanismo de superação da pobreza para a população em situação de extrema pobreza ou de pobreza do nosso país. Agora, ministro, todos os beneficiários podem pedir o empréstimo ou existe uma limitação? Todos os beneficiários podem pedir um empréstimo. Essa portaria, ela foi assinada regulamentando a lei, foi sancionada no mês passado pelo presidente Bolsonaro. Então, chega como um meio, né, para que essa pessoa consiga ter acesso a esse crédito formal, porque é o que acontece. A maioria das famílias brasileiras na situação de extrema pobreza não tinha acesso ao crédito formal. Está submetida à informalidade no crédito, muitas vezes na mão de agiotas, e agora a gente traz esse pessoal, né, toda a população em situação de pobreza a ter um empréstimo consignado, como também já vinha tendo acesso ao microcrédito produtivo. Porque no Auxílio Brasil, as famílias podem empreender, pode constituir a sua microempresa individual que não perde o benefício. Então, o microcrédito na modalidade consignado vem se somar ao microcrédito produtivo com mais uma ferramenta de acesso ao crédito formal para a população carente do nosso país. E existe a análise de cadastro? As pessoas que estão com dívidas vão conseguir contrair esse empréstimo? Nós temos uma análise que essa população, né, parte da população, já estava endividada, como eu falei, colocada numa situação de informalidade do acesso ao crédito, muitas vezes até submetida a taxas, né, de um cartão de crédito rotativo, ou então a taxa de juros dentro de um cheque especial, e a partir daí a gente quer, com mais essa ferramenta, que essas pessoas troquem uma dívida com juros muito mais altos por uma dívida com juros mais baixos e a partir daí consiga superar a sua situação de dificuldade financeira. Ministro, então explica para quem está nos ouvindo quais são as principais regras, as taxas de juros, os prazos. Gabriela, a gente primeiro estabelecemos uma taxa de juros máxima de 3,5%. Então, o máximo que as instituições financeiras habilitadas, né, podem cobrar de taxa de juros é 3,5%. Para além disso, não pode ser cobrada nenhuma taxa administrativa, taxa de abertura de crédito, nenhuma outra taxa para essa população. E tendo um prazo máximo de 24 meses para pagamento desse benefício.
Ministro, e existe um limite, assim, de quanto o beneficiário pode comprometer do auxílio com o pagamento das parcelas? Existe um percentual máximo de comprometimento em cima dos R$400, né? Fizemos a margem consignável em cima de R$400 por mês, isso que dá um total de R$160 mês por família que pode ser comprometido com esse empréstimo consignado para as famílias. E quais as instituições financeiras estão fazendo essa operação? Hoje temos 60 instituições financeiras que já demonstraram interesse, estão em processo de habilitação, de homologação, né? Dentre elas, hoje, a Caixa Econômica Federal, né, divulgou em nota que vai estar disponibilizando também esse crédito consignado para as famílias. A partir daí, elas podem fazer o seu pré-cadastro, se habilitarem e a instituição financeira vai conceder o crédito consignado. Agora, o senhor mencionou a ideia de trocar uma dívida mais cara por uma mais barata. Isso tudo envolve também educação financeira, né, ministro? O Ministério também vai atuar nessa parte? Vai atuar, sim. Inclusive, é uma das condicionantes para a realização do empréstimo consignado é a educação financeira, para que sirva de elemento de superação da pobreza, na troca de uma dívida cara por uma dívida barata, ou para empreender também. Porque, como eu falei, a população, né, beneficiada do Auxílio Brasil, 1 a cada 4 brasileiros hoje é beneficiado, ele pode constituir a sua microempresa individual, pegar o microcrédito produtivo ou o empréstimo consignado, que tiver a taxa mais barata para ele, e a partir dali está incentivando o trabalho formal dessas famílias, que muitos, né, chega a 51% do público do Auxílio Brasil, já exerce alguma profissão. São doceiras, né, boleiras, os artesãos, borracheiros, cabeleireiras pelo Brasil afora, que vão ter a oportunidade, que com o recurso do Auxílio Brasil, retomar o seu negócio, que ficou muito prejudicado por conta do período de pandemia que nós passamos, onde foram impedidas de estar ganhando o seu sustento, né, pela política do Fica em Casa, e agora, nesse momento de recuperação social, o Auxílio Brasil chega para ajudar todas as famílias. E como é que essas famílias podem procurar essa educação financeira, quem tiver interesse? Como é que vai funcionar? No momento da concessão, né, do microcrédito consignado, as instituições financeiras vão colocar à disposição, né, essa é uma das condicionantes, né, para a concessão do auxílio. Para além disso, tem que ser especificado de maneira clara o custo efetivo total da transação para essas famílias, bem como todo o espectro ali de empreendedorismo, que também, como a Caixa tem hoje o Brasil para Elas, que faz esse trabalho muito bem de conscientização e de educação financeira para as famílias. Agora, ministro, os bancos podem ficar ligando, induzindo as pessoas, praticando aquele telemarketing abusivo, né? Induzindo as pessoas a contraírem esse tipo de empréstimo? De forma alguma. A portaria é bem clara, proibindo essa conduta, né, essa busca ativa, essa captação, esse marketing, né, ativo de buscar essas famílias. Então, isso é proibido com o consignado do Auxílio Brasil. Tá? Então, ela tem que tomar, a instituição financeira, a postura passiva de ser demandada e, a partir dali, fazer o seu empréstimo consignado. Hoje, né, mais de 80% dos beneficiários do Auxílio Brasil são mulheres, chefes de família, que recebem o Auxílio Brasil e utilizam esse recurso, muitas vezes, para estar pagando dívidas ou garantindo o sustento da sua família. Então, essa é mais uma ferramenta disponível que deve ser analisada dentro do critério, individualmente, família por família, para que, a partir dali, ela decida se vai ou não contrair o empréstimo consignado. E na hora de assinar o contrato, quais os pontos as pessoas devem observar? Observar, primeiro, se está sendo respeitada a taxa máxima de juros, limitada pelo normativo, né? A taxa máxima de 3,5% mês. Se não está sendo embutido nenhum outro tipo de serviço, né, para a concessão do empréstimo consignado, né? Se alguma outra taxa também não está em acréscimo a esse empréstimo, para a partir dali ela fazer a assinatura do seu contrato e contrair o seu empréstimo. Tem que estar bem atento. Tem que estar bem atento, Gabriela, Mariana, você que nos ouve, tá? Para esse empréstimo consignado vir se somar às demais políticas sociais, junto com o Auxílio Inclusão Produtiva Rural
né, que coloca mais de R$200 sobre o valor do benefício para as famílias empreenderem também na produção rural, o auxílio inclusão produtiva urbana, onde o trabalho formal é incentivado. Para ter uma ideia, Mariana, hoje nós temos mais de 200 mil famílias beneficiárias do Auxílio Brasil com trabalho formal. Então, o Auxílio Brasil chegou para uma mudança de conceito. Nós queremos ser o trampolim na vida dessas pessoas e não a âncora. Sim. Então, essa mudança, né, de conceito, trazendo a assistência social da autonomia para que Dona Maria, que está em casa, consiga ter a mão amiga do Estado no momento de necessidade, mas que não fique aprisionado a um programa de transferência de renda. Nós queremos estamos trabalhando para isso, né? Criamos rampas de emancipação que estão disponíveis, e o auxílio consignado, o empréstimo consignado do Auxílio Brasil, ele vem como mais uma ferramenta nesse exercício, nessa ajuda que o governo federal está dando às famílias brasileiras para a superação da situação de pobreza. Importante lembrar que nós não temos nenhuma família brasileira regularmente cadastrada, né, no nosso CAD único, fora do Auxílio Brasil. Nós zeramos a fila. Então, 100% das famílias em situação de pobreza extrema, regularmente cadastradas no nosso CAD único, hoje são acolhidas pelo programa Auxílio Brasil. Famílias brasileiras e também famílias como as famílias venezuelanas. Então, o Brasil também acolhe as famílias venezuelanas que estão fugindo de um caos social no seu país, e hoje mais de 50 mil famílias venezuelanas também são beneficiadas pelo Auxílio Brasil. Então, é um programa, né, que contempla várias políticas sociais, inclusive acolhimentos, né, de imigrantes, como é o caso dos venezuelanos que estão vindo, né, fugindo de um caos social como o país deles estão passando nesse momento. Agora, eu queria insistir um pouquinho nessa preocupação com a fraude, ministro. Se o senhor puder, por favor, então, repetir para a gente qual é a taxa máxima de juros e qual a parte máxima, né, do auxílio que pode ficar comprometida, e o que as pessoas que observarem contratos diferentes disso, ou seja, uma possível fraude, devem fazer, para quem elas devem procurar para denunciar. Primeiro, que as instituições financeiras, elas estão sendo cadastradas e homologadas pelo Ministério da Cidadania. Então, essas instituições, elas já vão passar por um processo, né, de triagem, né, de atender essas condicionalidades para poder ofertar essa modalidade de empréstimo para as famílias. 3,5% a taxa máxima de juros. Não pode haver nenhuma outra cobrança de taxa administrativa, sequer taxa de abertura de crédito. E a partir dali, a família tem que ser informada do quanto vai ser descontado do seu benefício por mês, que tem também um limite, né, de 40% sobre os R$400, que hoje dá R$160 por prestação, né, em um prazo máximo de 24 meses. Agora, ministro, quem tiver o Auxílio Brasil cancelado e tiver feito um empréstimo, o que essa pessoa deve fazer? O que acontece? O beneficiário do Auxílio Brasil, ele vai ter o seu empréstimo, né, atendido a partir do momento que ele esteja dentro das condicionalidades do programa. Então, ele é hoje beneficiário do Auxílio Brasil, ele vai ter um empréstimo em seu nome pessoal, dentro do seu CPF, né, para poder fazer o seu empréstimo consignado. A partir daí, a responsabilidade, né, pelo desconto e pelo pagamento da instituição financeira é do beneficiário. Ele vai seguir uma série de procedimentos e, a partir dali, ele vai pagando as suas parcelas até terminar esse compromisso. Importante que a gente deixe bem claro, tá? Esse empréstimo consignado, ele veio para tirar a população brasileira carente da informalidade, tirar das mãos hoje de agiotas do mercado informal de crédito, democratizar esse acesso ao crédito formal, para que a partir dali essas pessoas tenham direito também à proteção do Estado nesse tipo de modalidade, nesse tipo de empréstimo. Ministro, e como são muitos detalhes, e a gente sabe que às vezes o ouvinte não consegue também memorizar tudo isso, tem um canal que as pessoas possam acessar para tirar as dúvidas, para rememorar todos esses detalhes? Cidadania.gov.br, é uma página oficial do Ministério da Cidadania. Todas as dúvidas da ferramenta empréstimo consignado, como também de outras políticas sociais que são agregadas ao Auxílio Brasil, como Auxílio Esporte Escolar, entre outros, está no site do Ministério da Cidadania.
procurem informação na fonte oficial. Temos o Ligue 121 também para esclarecimento, para tirar dúvidas. É importante a gente dizer isso, porque até bem pouco tempo atrás espalharam a fake news de que o Auxílio Brasil ia terminar em dezembro. Então isso não é verdade. O Auxílio Brasil ele veio para ficar, é um benefício permanente. Zeramos a fila, quase 21 milhões de famílias brasileiras. Isso dá 1 a cada 4 brasileiros hoje beneficiados por esse programa de transferência de renda do governo federal, para que, nesse momento de recuperação social, nós tenhamos a proteção social como prioridade, o cuidado com as pessoas. Estamos vendo, por um lado, a economia do Brasil dando exemplo para o mundo, e, por outro lado, a proteção social também, porque enquanto a pobreza está crescendo no mundo como um todo, o Brasil está diminuindo a sua população em situação de pobreza. Então esse é motivo para a gente se orgulhar. A gente está conseguindo fazer um desenvolvimento econômico e uma proteção social andarem lado a lado, como sempre foi esse o nosso objetivo. Ministro, o senhor citou aí que a fila está zerada, né? Em setembro foram novas 450 mil famílias incluídas. Podem ter mais famílias ainda este ano incluídas no programa? Pode sim. Então procure um posto do cadastro único do seu município, o Centro de Assistência Social do município, ou pode fazer também o seu pré-cadastro através do aplicativo do cadastro único. Então, o aplicativo hoje, que já tem cerca de 5 milhões de downloads, ele está nas lojas, tanto do Android quanto do iOS. Então, essa família que ainda não recebe o benefício Auxílio Brasil, pode realizar ali o seu pré-cadastro no aplicativo e validá-lo junto à rede do Sistema Único de Assistência Social. Essa é mais uma ferramenta que visa facilitar a vida do cidadão, otimizar o atendimento, e ela pode hoje, então Dona Maria, São José que não recebe Auxílio Brasil hoje, pode procurar se cadastrar regularmente, que a gente vai continuar atendendo a população carente do nosso país. E esse aplicativo, o cidadão também tem acesso a outros programas sociais do governo? Tem. O Cadastro Único, ele é a porta de entrada de 28 programas sociais no âmbito do governo federal. Ele hoje é uma base de dados sob responsabilidade do Ministério da Cidadania. Né? O cadastramento na ponta é feito pelo município e nós recebemos esses dados e, a partir dali, vários programas sociais eles utilizam para poder beneficiar a população carente no nosso país. Seja o FIES, seja a Casa Verde e Amarela, a tarifa social de energia elétrica, o auxílio gás, são exemplos de benefícios sociais que tem como fonte o nosso cadastro único. Então é importante fazer o cadastramento inicial e manter o cadastro atualizado para fazer jus aos programas sociais do governo federal. Ministro, só para a gente encerrar, que a gente tem menos de um minutinho, como é que está a distribuição dos novos cartões do Auxílio Brasil, esses que já vêm com chip? Nós estamos distribuindo os cartões físicos do Auxílio Brasil. Então, um cartão que ele vem com chip, bem lembrado, Mariana. E isso trouxe segurança para as famílias. Hoje, esse cartão com chip, ele dificulta a clonagem, como também permite novas funcionalidades do cartão. Por exemplo, realizar compras em débito, na função de débito, no próprio estabelecimento, nos estabelecimentos locais, ali onde a pessoa mora. E também lançamos recentemente, né, uma funcionalidade dentro do cartão do Auxílio Brasil, que foi o cartão virtual. Então, todas as quase 21 milhões de famílias brasileiras que recebem Auxílio Brasil têm hoje disponível no aplicativo Caixa Tem o cartão virtual do Auxílio Brasil. E a partir dali, realizar suas compras também no débito, através do QR Code, fazer compra por meio digital e também realizar os seus saques. Saques que podem ser feitos, né, da forma parcial. Então, hoje, a família que recebe o mínimo de R$600 do Auxílio Brasil não precisa se dirigir até a lotérica, né, e sacar todo o valor e voltar com aquele dinheiro, às vezes, no bolso, pegando transporte público. A gente trouxe mais essa funcionalidade, que foi o cartão físico, com todas essas novas funções, e eu vejo a principal delas, né, é a função de débito, ou seja, pode chegar no estabelecimento comercial de onde mora e fazer essa compra, e o cartão virtual atendendo todas as 21 milhões de famílias brasileiras. Bem, nós conversamos então com o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento. Obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil, ministro. Obrigado, Gabriela. Obrigado, Mariana. Uma
Uma lei publicada em junho deste ano reduziu as cobranças de ICMS sobre os serviços considerados essenciais, como energia, combustíveis e telecomunicações. Mas, no setor de telecomunicações, muitas empresas não estão repassando esse desconto para o consumidor. Agora, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, determinou que as prestadoras de serviço façam a redução desse valor na conta, sob pena de multas. Com a lei publicada em junho, a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, pode ser no máximo de 17%. Antes, esse valor chegava a 34%. Na prática, as contas de telefone, TV a cabo e internet devem ficar mais baratas. Mas a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, registrou uma série de reclamações dos consumidores, como explica Emanuel Campelo, conselheiro da agência. Se verificou que houve um aumento nas reclamações de consumidores, que esse repasse, essa redução, né, nos planos de telecomunicações não vinham acontecendo. A partir desse aumento, a Anatel verificou que algumas empresas estavam recolhendo menos ICMS, mas sem repassar na conta ao consumidor. Para fazer com que o desconto de fato chegue até o consumidor, a Anatel determinou que as empresas de telecomunicação repassem imediatamente a redução dessas alíquotas. As operadoras também terão de repassar ao consumidor o desconto retroativo, ou seja, desde que começou a valer a redução do ICMS. Para a jornalista e influenciadora digital Maria Lúcia da Silva, de Samambaia, no Distrito Federal, computador e celular são instrumentos de trabalho importantes e uma conta mais barata é vantagem no orçamento. Sem internet eu não trabalho, se eu não trabalho eu não ganho. Já pensou eu diminuir minha conta a R$50? Por exemplo, qualquer desconto é muito bem-vindo, né? As empresas prestadoras de serviços de telecomunicações que não cumprirem a medida podem receber multa de até R$50 milhões. Reportagem, Márcia Fernandes. O milho foi o segundo produto com maior colheita de grãos na última safra brasileira, atrás da soja. Foram 113 milhões e 300 mil toneladas, 30% a mais que o ciclo anterior. E para saber os melhores locais de plantio do grão para a próxima safra, foi publicado hoje o Zoneamento Agrícola de Risco Climático. O levantamento serve tanto para o milho segunda safra quanto para o consórcio de segunda safra com braquiária, utilizada para pastagem. O zoneamento busca reduzir os riscos relacionados a problemas climáticos e permite ao produtor identificar a melhor época para plantar. São levados em conta a região do país, a cultura e os diferentes tipos de solos. Produtores podem acessar o zoneamento pelo aplicativo ZARC Plantio Certo. Também é possível encontrar a plataforma Painel de Indicação de Riscos na página do Ministério da Agricultura em gov.br/agricultura. No menu principal, vá na aba Assuntos e em seguida Gestão de Risco, onde é possível encontrar o Programa Nacional de Zoneamento de Riscos Climáticos e a plataforma. Candidatos que não foram pré-selecionados em nenhuma das duas chamadas do ProUni, o Programa Universidade para Todos, têm até daqui a pouco, às 11h59 da noite, para manifestar interesse na lista de espera. O ProUni é um programa de acesso ao ensino superior que oferece bolsas de estudo integrais e parciais em faculdades particulares. O candidato deve manifestar o interesse na internet na página acessounico.mec.gov.br. E essas foram as notícias do Governo Federal. Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você. Até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Minuto do TCU. O TCU vai auditar mais de 4.000 urnas eletrônicas no primeiro turno das eleições. No dia da votação, o tribunal fará testes para aferir a integridade dos boletins de urnas. Os auditores vão comparar as informações das vias impressas dos boletins com a disponibilizada na rede pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. O TCU dará ciência ao TSE da amostra selecionada após a totalização e recebimento dos dados. Com essa ação, o tribunal vai atestar se a informação exposta ao público na sessão eleitoral é a mesma totalizada pelo TSE e que compõe o resultado final da eleição. O trabalho integra uma série de auditorias que o TCU tem feito em todo o processo de votação brasileiro. As fiscalizações obedecem rigorosamente os padrões internacionais e têm total cooperação do TSE.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF restabelece decisão que reconheceu incidência do IOF sobre títulos e valores mobiliários. Justiça Federal condena empresa responsável por obras na bacia do Rio Matias, em Santa Catarina. Em Goiás, Justiça condena homem pela prática do crime de stalking. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Supremo restabelece decisão da Justiça Federal que reconheceu a incidência do IOF sobre títulos e valores mobiliários. Com isso, o plenário derrubou decisão monocrática sobre o caso. Lívia Monteiro. Na decisão monocrática proferida no ano 2000, o ministro Maurício Correia, já falecido, declarou que não incide o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, sobre os ativos financeiros de uma empresa de metais. A União propôs ação rescisória contra essa decisão, alegando que o ministro considerou a incidência do imposto sobre ouro, ativo financeiro, em vez de julgar a base de incidência como títulos e valores mobiliários. Ao analisar o processo, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria, derrubar a decisão monocrática e restabelecer a sentença do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, reconhecendo o IOF sobre títulos e valores mobiliários. Em ação de inventário, é admissível a partilha de direitos de posse sobre imóveis não escriturados de pessoa falecida. Esse posicionamento é do STJ. Fátima Uchoa. Uma viúva e as filhas pretendiam incluir no inventário os direitos possessórios sobre terras no município mineiro de Teófilo Otoni. A terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial para a relatora ministra Nancy Andrigues se a ausência de escrituração e regularização do imóvel não decorre de má-fé dos possuidores, como sonegação de tributos e ocultação de bens, mas sim de causas distintas, como hipossuficiência econômica ou jurídica das partes para continuar os trâmites legais. Os titulares dos direitos de posse devem receber a tutela jurisdicional. Petrobras não pode ser incluída em dissídio de greve de prestadores de serviços. De acordo com o TST, a empresa é apenas tomadora de serviço. Samantha Flor. Em outubro do ano passado, os empregados de uma empresa contratada para prestar serviços de montagem e manutenção industrial na Petrobras anunciaram greve por tempo indeterminado em razão do descumprimento de acordo coletivo. A prestadora de serviços, então, ajuizou o dissídio coletivo contra a Petrobras e o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Santos, São Paulo, representante da categoria, pedindo a declaração da ilegalidade da paralisação. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho, que concluiu que a Petrobras não pode ser incluída como parte do dissídio coletivo porque ela não tem vínculo de emprego com a categoria responsável pela greve. A Justiça Federal condenou uma empresa de terraplanagem a pagar mais de 6 milhões de reais por danos morais coletivos pelas interrupções ocorridas na execução dos contratos para mitigação dos efeitos das inundações da bacia do Rio Matias, em Joinville, Santa Catarina. Na sentença, o juiz da 2ª Vara Federal de Joinville reconheceu o dano moral coletivo diante das interrupções longas e problemáticas nas obras. A ação também incluía o município como réu, mas o magistrado entendeu que o poder público local não deve arcar com a indenização porque ele também foi afetado pela conduta da empresa. Cabe recurso ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Homem é condenado pela prática do crime de stalking em Catalão, Goiás. O réu terá que pagar no prazo de 30 dias 2 salários mínimos à vítima. Neto Costa. De acordo com o processo, o réu e vítima estudaram na mesma sala de aula. O acusado passou a perseguir a mulher por todos os lugares, tentando a aproximação nas redes sociais. Ele chegou a enviar várias mensagens, pedindo a ela que não o bloqueasse e afirmando que continuaria comparecendo a todos os cultos da igreja somente para estar ao lado dela. Ao analisar o caso, o juiz do 2º Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Catalão concluiu que as ações do homem correspondem ao crime conhecido como stalking, que é um termo em inglês utilizado para caracterizar a perseguição obsessiva.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet. Acesse radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado recebe delegação estrangeira que vai acompanhar as eleições de domingo. Sala de totalização de votos estará aberta para fiscalização. Comissão pode votar ampliação de gratuidade no transporte de pessoas com deficiência. Boa noite. Pessoas carentes com deficiência poderão ter asseguradas viagens gratuitas também em aviões, além de ônibus, trens e barcos. Hoje, o benefício previsto em lei ainda tem restrições para ônibus, leitos e transporte aéreo. A reportagem é de Bruno Lourenço. Uma lei de 1994 determinou que pessoas com deficiência comprovadamente carentes teriam passagens gratuitas nos transportes fiscalizados pela União. A regulamentação estabeleceu 2 assentos livres por ônibus, trem ou barco, ficando o transporte aéreo de fora, assim como veículos leitos ou executivos. O projeto, no entanto, quer deixar claro que a gratuidade existe em todos os modais, como explicou o senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, relator na Comissão de Direitos Humanos. A legislação pretendia dar efetividade ao direito de ir e vir das pessoas com deficiência, contribuindo para reduzir barreiras. No entanto, com a interpretação restritiva feita na etapa de regulamentação, esse direito ficou num patamar aquém do buscado originalmente. A proposta será votada agora pela Comissão de Assuntos Econômicos. O relator Assir Gax, do PDT de Rondônia, propõe que, no caso do transporte aéreo, os 2 assentos gratuitos sejam em classe econômica em trechos nacionais onde não houver outro meio disponível e em aviões com mais de 60 lugares. Ele sugere ainda que em barcos e trens sejam 2 gratuidades por dia e por linha, no veículo de maior capacidade operacional. A Polícia Federal indiciou os 3 policiais rodoviários federais responsáveis pela abordagem e morte de Genivaldo de Jesus, asfixiado dentro de um camburão da polícia. No Senado, um projeto prevê o pagamento de indenização e pensão vitalícia à viúva de Genivaldo, além de suporte financeiro até a maioridade do filho dele. Repórter Roberto Fragoso. 4 meses após a morte do motoboy Genivaldo Jesus dos Santos, de 38 anos, o inquérito da Polícia Federal concluiu pelo indiciamento dos agentes Kleber Nascimento, Paulo Rodolfo Lima e William de Barros, por abuso de autoridade e por homicídio qualificado. O caso ganhou projeção nacional porque as imagens do camburão tomado pela fumaça viralizaram nas redes sociais. O presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, Humberto Costa, do PT de Pernambuco, lembrou que a vítima tinha transtornos mentais e que era a única fonte de sustento da agora viúva, do filho de 7 anos e do enteado de 18. Ele já havia, inclusive, uma vez sido preso e julgado porque reagiu a uma abordagem policial e foi absolvido exatamente porque houve o reconhecimento de que a atitude dele se deveu a esse quadro psíquico. Humberto Costa apresentou um projeto para uma indenização de R$1 milhão e uma pensão vitalícia de um salário mínimo para a viúva Maria Fabiana dos Santos e uma temporária para o filho de Genivaldo, Enzo, até os seus 21 anos, ou 24 se ele estiver matriculado no ensino técnico ou superior. Está pronta para ser votada na Comissão de Constituição e Justiça a proposta de emenda à Constituição que disponibiliza mais recursos para programas de infraestrutura. Parte dos fundos constitucionais de financiamento do Centro-Oeste, Norte e Nordeste deverá bancar as obras. Repórter Regina Pinheiro. A PEC determina que, por 5 anos, pelo menos 30% das receitas de impostos federais destinadas aos fundos constitucionais de financiamento do Centro-Oeste, Nordeste e Norte sejam aplicadas em programas de infraestrutura dos estados, Distrito Federal e municípios. O autor, senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, lembra que, atualmente, esses fundos constitucionais só podem ser usados para financiar projetos da iniciativa privada.
privada. Atualmente, a legislação permite que o recurso só pode ser direcionado à iniciativa privada. Tais fundos não asseguram um percentual mínimo para os recursos dos projetos públicos de infraestrutura. É notória a carência das regiões menos desenvolvidas quanto à oferta de rodovias, serviços de coletas e tratamento de esgoto. O relator, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, é favorável à proposta. Nas eleições, a sala de totalização de votos estará aberta para representantes de partidos, Ministério Público, Polícia Federal, OAB e observadores internacionais. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral reforçou que o processo é auditável e transparente. Repórter Érica Christian. Durante visita à sessão de totalização de votos, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, voltou a ressaltar que todo o processo é auditável e transparente. A partir das 4h30 da tarde de domingo, terão acesso ao local representantes dos partidos políticos, Ministério Público, Polícia Federal, Ordem dos Advogados do Brasil, Forças Armadas e observadores internacionais. O presidente do TSE destacou que a Corte não manuseia os votos, que são apenas totalizados pelos computadores em Brasília. Não há contagem manual de votos. A sala de totalização, ela acompanha exatamente para evitar algum problema na rede, para evitar que haja sobrecarga. A apuração é transparente, é auditável, é fiscalizada por todos aqueles que estão inscritos. Pelo menos 20 servidores do TSE trabalham na sala de totalização, monitorando os computadores. Os candidatos à presidência da República foram convidados para a visita, mas preferiram enviar representantes. E uma delegação estrangeira de representantes de países como França, Costa Rica e Portugal vem acompanhar as eleições brasileiras. A comitiva também será recebida pelo Senado. Os observadores devem visitar locais de votação e acompanhar o teste de integridade das urnas eletrônicas. A reportagem é de Pedro Pincer. A comitiva conta com representantes do Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral, além de convidados de países como Costa Rica, Colômbia, Uruguai, Portugal, Rússia, França e Espanha. A visita ao Senado, prevista para sexta-feira, começa com uma sessão no plenário. Depois, haverá uma visita guiada ao Congresso Nacional. Rodrigo Pacheco destaca a importância de que o país tenha uma eleição segura e transparente. Tenho plena confiança na lisura do processo, na confiança nas urnas eletrônicas, no sistema de votação, confiança de que os eleitores exercerão de maneira democrática a sua vontade no dia 2 de outubro e que o resultado das urnas, seja qual for, será absolutamente respeitado por todos, inclusive pelos partidos e pelos candidatos. Além de representantes de organismos internacionais, o grupo é composto por autoridades eleitorais, profissionais de imprensa estrangeira e integrantes do TSE. E a votação de domingo vai seguir o horário de Brasília em todo o país. Eleitores de alguns estados da região norte, além de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, terão que ir às urnas mais cedo. O repórter Rodrigo Rezende tem mais detalhes. O horário de votação em todo o país será o de Brasília, com início às 8 da manhã e encerramento às 5 da tarde. Desta maneira, os eleitores de Roraima, Rondônia, Mato Grosso do Sul e parte do Amazonas vão às urnas às 7 da manhã no horário local. No Acre e em alguns municípios do Amazonas, o início será ainda mais cedo, às 6 da manhã, no horário local. A policial militar Francilene Moura já se programou para exercer o seu direito ao voto. Então, eu moro aqui em Rio Branco, no Acre, né? E provavelmente eu vou acordar bem cedinho e vou votar primeiro, porque eu vou trabalhar, depois às 7 horas eu entro no meu serviço. A diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, Rosana Magalhães, faz um alerta aos eleitores. E o eleitor não pode perder a hora de fazer a história. Essa é a nossa campanha. Não perca a hora de fazer a história. Então não perca a hora que às 15 horas é o encerramento da votação e antes disso ele pode estar lá exercendo o seu direito de voto. Já em Fernando de Noronha, a votação começa às 9 da manhã e se encerra às 18 horas no horário local. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal. Câmara dos Deputados. Especialista defende fortalecimento da área de defesa e preservação do meio ambiente. Legislação e resgate da credibilidade internacional estão entre desafios ambientais do Brasil. Economistas apontam crescimento econômico como desafio para os próximos anos. Boa noite. Especialistas apontam o crescimento da economia como um desafio do país para os próximos 4 anos, principalmente em meio a restrições orçamentárias e dívida alta. Quem explica é a repórter Silvia Munhato. A queda do número de casos de Covid-19 trouxe a volta da atividade econômica. Isso fez com que, em muitos países, fosse registrado o crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB. No Brasil, não foi diferente. Em 2022, o crescimento pode ficar próximo de 3%, mas o fôlego tende a ser curto. Para 2023, pesquisa do Banco Central com analistas de mercado aponta para apenas 0,5%. É que é preciso mais que retomar atividades para registrar um aumento da produção. A inflação, resultado das deficiências produtivas geradas na pandemia e, em seguida, da guerra na Ucrânia, fez com que os países aumentassem o custo de tomar dinheiro emprestado. Para conter o preço dos combustíveis, o Brasil apostou primeiro na redução de impostos estaduais. O professor do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, Roberto Ellery, acredita que essa perda de arrecadação poderá gerar problemas no futuro. Primeiro problema da redução dos impostos, a gente não sabe como é que vai ficar quando aparecer essa conta. A segunda questão é, a situação da Europa pode complicar. Nós temos aí sinais de que a situação europeia pode ficar mais grave e eu não sei como é que isso afeta o mercado. Então, claro que é boa notícia essa redução de preços, mas ela não dá muita confiança no futuro. Para alguns economistas, o próximo governo terá que mostrar logo qual será a sua âncora fiscal. Ela já foi a paridade com o dólar nos anos 90, os superávites das contas públicas no final da mesma década. E mais recentemente foi tentado o teto de gastos. Roberto Ellery afirma que o teto teve que ser rompido na pandemia, mas também foi colocado de lado com mudanças de regras de correção e no Auxílio Brasil. É muito fácil entender a subida da dívida. Houve uma pandemia, o governo tinha que gastar. Mas isso não anula que, de fato, a situação fiscal ficou mais complicada com essa dívida mais alta. Então, a necessidade de controle fiscal talvez seja maior do que era em 2018. O consultor legislativo da Câmara dos Deputados, César Matos, defende a manutenção do teto de gastos. Fortalecer o teto de gastos e pensar nele, eventualmente, olhando para uma meta de relação dívida pública PIB bruta, que está em 76%, o ideal é abaixo de 60% e declinante. Para a gente ficar minimamente parecido com outros países mais ou menos do mesmo calibre que o nosso. O economista Mário Teodoro relativiza a questão da dívida, afirmando que o interesse dos investidores não pode se sobrepor aos da população. Esse investidor tem expectativas de ganhos, e essas expectativas de ganho, elas só se concretizam se o país estiver saneado do ponto de vista deles, saneado em suas contas públicas, ou seja, tiver capacidade e condição de honrar com seus compromissos, inclusive os papéis que vendem no mercado. Então, eles forçam para que o país tenha superávites e para que assim eles possam vir como um país, vamos dizer assim, AA ou BB, ou sei lá o que a gente fala das notas que se dão aí. Essas notas são em função do interesse desses grupos, em detrimento de grande parte da população. Como prioridade para o próximo governo, Mário Teodoro destaca ainda a formação de um mercado latino-americano de comércio. A ideia no mundo hoje são grandes mercados, como o mercado europeu, o mercado asiático, e nós aqui temos que fazer da América Latina um mercado. Temos que fazer políticas que tragam junto os outros países, para que a gente possa ter um continente sólido, já que do ponto de vista de contenciosos, é o continente que tem menos contencioso entre países. Tanto Roberto Ellery quanto César Matos avaliam que o Auxílio Brasil terá que ser reformulado para focar mais em pessoas que realmente precisam. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato. Economia. Joaquim Passarinho, do PL do Pará, coordena a Frente Parlamentar do Empreendedorismo e ressalta que a Câmara tem tentado trabalhar ao lado do setor produtivo com o objetivo de criar mecanismos para fortalecer o arcabouço jurídico e dar mais segurança aos que pretendem investir. E o nosso papel é esse, é facilitar o ambiente de negócio, fazer com que
nós possamos ter juros mais baratos, fazer com que nós possamos ter projetos de garantia de financiamento. Nós estamos trabalhando um marco geral de garantias, melhorando a garantia para quem precisa levantar recursos. Fizemos um FIES para o pequeno e microempresário, estamos fazendo esse FIES para quem não conseguiu pagar durante a pandemia. Estamos trabalhando em todos os setores a fim de que a economia possa dar liberdade para que você invista nesse país, gere emprego, gere renda, abra seu negócio e ajude o Brasil nessa retomada. Isso mostra a força do empreendedorismo brasileiro, a força do negócio brasileiro, que em todos os ramos está trazendo essa força, mostrando o seu vigor. Joaquim Passarinho celebra a queda no número de desempregados no Brasil nos últimos 3 meses. Ele lembra que, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, a taxa de desemprego atingiu 9,3% entre abril e junho deste ano, uma diminuição de 1,8% em relação ao trimestre anterior. Gustavo Fruit, do PDT do Paraná, apresentou projeto de lei para criar o regime especial tributário dos silos, resilos, que suspende a cobrança de impostos federais durante o período de 5 anos para novos espaços de armazenamento construídos a partir da data de aprovação do texto. Dados, seja do Banco Mundial ou dados de instituições brasileiras, mostram a perda de capacidade de infraestrutura do Brasil diante do crescimento, e um dos fatores decisivos são os silos, ou seja, a capacidade de armazenamento. Então a ideia do projeto é ter um regime tributário especial para permitir que o setor produtivo possa construir silos e, em contrapartida, o governo não cobrará tributos por um prazo de 5 anos. A conta é muito simples. É uma isenção chamada de extrafiscalidade. Isso permite que o produtor, as cooperativas, possam ter alguma proteção. Todos ganham. É um projeto que não demanda recurso público e é um tributo que o governo não recebe absolutamente nada hoje, porque esses silos são inexistentes. Na visão de Gustavo Fruit, o Brasil vive uma contradição, já que, apesar de ser um dos maiores produtores de grãos do mundo, tem enfrentado dificuldades para armazenar tudo o que produz. O congressista ressalta que, pelo projeto, não haveria perda de recursos públicos. Trabalho. Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, comemora a rejeição do projeto que permitiria o uso de bombas de autosserviço operadas pelos próprios consumidores em postos de combustíveis. O deputado destaca que, se aprovada, a proposta colocaria em risco o emprego de mais de 500 mil trabalhadores. Relator da matéria na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Augusto Coutinho destaca ainda que a proposta poderia gerar indiretamente o monopólio do setor de venda de combustíveis ao demitir os funcionários. Mas outro ponto que nos chamou a atenção é que também, à medida em que você faria isso, você iria concentrar toda a venda de combustíveis na mão das distribuidoras. Ou seja, as distribuidoras começariam a comprar os postos de gasolina, daí assumiria o serviço de distribuir e vender, porque hoje esse mercado de distribuição de combustível no Brasil representa em torno de 95% na mão de 5 distribuidoras mais ou menos. Portanto, a gente achou que era oportuno a gente vetar essa questão, essa matéria e não aprovar esse projeto. Desenvolvimento Regional. Afonso Ram, do PP, celebra a sanção de 2 leis oriundas de projetos de sua autoria. Uma delas reconhece a marcha de resistência do cavalo crioulo como manifestação da cultura nacional. Outra faz o mesmo com a competição Freio de Ouro. Os 2 eventos são realizados há mais de 40 anos no Rio Grande do Sul. Afonso Ram também se orgulha de ter liderado uma mobilização em 2017 que derrubou a proposta que pretendia acabar com os rodeios no país. Na opinião do deputado, todos esses eventos mantêm viva a tradição gaúcha, movimentam a economia do estado e ainda valorizam o homem do campo. Hoje, essas atividades elas têm um viés de geração de cenários de oportunidade, de empregos e além de valorizar muito a nossa cultura. Temos trabalhado com muito empenho ao lado do movimento tradicionalista gaúcho, o MTG, ao lado da Federação do Laço e daquelas pessoas que lideram e que mantêm a cultura e a nossa tradição sem distinção, trabalhando com muita dedicação em prol da nossa cultura. Agricultura.
Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, comemora as vitórias do setor agrícola nacional. Segundo o parlamentar, graças aos investimentos em ciência, tecnologia e inovação e as pesquisas desenvolvidas pela Embrapa, o Brasil é um dos maiores produtores do mundo. Dentro do nosso país, 28% do PIB sai do setor agrícola. Então gera emprego no campo e na cidade. E o importante é que o Brasil é o país que tem a melhor legislação ambiental do mundo. 66% do nosso território é preservado. Então é bacana produzir alimentos com sustentabilidade para garantir também a segurança alimentar não só para os brasileiros, mas para mais de 1 bilhão de pessoas hoje no mundo. De acordo com Celso Maldaner, só a agricultura familiar responde por 70% da produção nacional. E por isso a ajuda de custo oferecida pelo governo é fundamental para estes produtores. O deputado ressalta que o setor vai ter uma participação maior no Plano Safra, com o objetivo de baratear o custo dos alimentos. Meio Ambiente. Avanços na legislação e resgate da credibilidade internacional como maneira de conseguir apoio financeiro para a preservação das florestas estão entre os desafios ambientais do Brasil, de acordo com especialistas. Quem conta é o repórter José Carlos Oliveira. Combate efetivo a desmatamentos e queimadas, reforço da fiscalização ambiental e busca de apoio internacional no cumprimento das metas de mitigação das mudanças climáticas fazem parte de ações imediatas presentes nas listas de prioridades das entidades socioambientais. Em recente audiência na Câmara dos Deputados, a especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima, Sueli Araújo, apresentou a chamada Agenda 2045, com metas para o Brasil superar a crise climática daqui a pouco mais de 20 anos. Nós estamos trabalhando com propostas em 8 temas: política climática, prevenção e combate ao desmatamento, bioeconomia e atividades agro-silvopastoris, justiça climática, energia, biodiversidade e áreas costeiras, indústria e gestão urbana e financiamento ambiental. São 8 eixos temáticos e temos pressa porque nós pretendemos chegar a um país carbono negativo no ano de 2045. Essa é a meta, para um Brasil potência ambiental e com muita justiça social. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, o biólogo e zoólogo Eduardo Bessa, professor da Universidade de Brasília, afirmou que o país já possui legislação avançada em vários temas ambientais. Ele citou a Lei do Sistema Nacional das Unidades de Conservação da Natureza e as atuais regras de proteção das terras indígenas, apesar da falta de recursos, de pessoal e de ações concretas para aplicá-las. No entanto, Bessa avalia que o Brasil precisa deixar de atuar de forma apenas reativa em outros temas polêmicos, como no caso dos agrotóxicos. Recentemente passou na União Europeia um pacote de leis que sugere a aquisição de produtos agropecuários pela Europa venham exclusivamente de países fazendas estão comprometidas com a conservação ambiental. Que a gente poderia estar construindo essa legislação internamente antes, por exemplo, em defensivos agrícolas, ou agrotóxicos. A gente vai provavelmente chegar num momento em que o mundo vai falar, não queremos mais comprar alimento tão contaminado com agrotóxico. Por que não criar essa legislação de antemão antes que a gente seja pressionado externamente? A regulação do mercado de carbono, que esteve em debate na última conferência da ONU sobre mudanças climáticas na Escócia, e as energias renováveis, que deverão ser o tema da próxima conferência no Egito, também poderiam ser alvo dessa legislação proativa, segundo o professor da UNB. Eduardo Bessa também cobra o resgate da credibilidade e do protagonismo internacionais do Brasil nos debates multilaterais sobre o meio ambiente, inclusive para reconquistar o apoio financeiro em ações climáticas, como no caso do Fundo Amazônia, bancado com recursos de Alemanha e Noruega, mas paralisado por divergências de gestão. Seria interessante se a gente conseguisse convencer essas nações mais desenvolvidas, que inclusive fizeram isso à custa dos seus recursos naturais, que a gente tem a possibilidade de crescer também, preservando nossos recursos, se eles inclusive nos ajudarem. Tem várias nações que têm feito isso, mas isso pode ser expandido e disso depende uma política internacional muito forte e uma construção de legislação ambiental que convença esses países desenvolvidos que eles podem investir, sabendo que a gente vai fazer a nossa parte e manter esses recursos naturais. Segundo Eduardo Bessa,
Agora, a legislação brasileira pode reassumir a vanguarda mundial em políticas com responsabilidade ambiental. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Educação. Luísa Canziani, do PSD do Paraná, analisa que a pandemia revelou grandes desafios na educação. A deputada alerta que há grande desigualdade educacional entre os estados e principalmente entre a rede pública e privada de ensino. A gente tem que aproveitar e fazer dessa crise uma oportunidade para a gente repensar práticas, uma oportunidade para a gente aprender com os erros do passado e colocarmos efetivamente a educação brasileira como prioridade. O Japão fez isso, a Coreia também fez isso, né? Ao passar por momentos de guerra, momentos difíceis, para haver a recuperação, houve um foco em quê? Em educação, em formação de talentos, em formação de pessoas, em ciência e tecnologia. E é isso que a gente espera que o Brasil faça, que a gente tenha efetivamente um olhar e uma prioridade na educação, que vai ser certamente o grande instrumento de transformação do nosso país. Luísa Canziani acrescenta que a pandemia também mostrou a falta de conectividade digital nas escolas, o que resultou em um aumento na evasão escolar. Segurança Pública. Subtenente Gonzaga, do PSD de Minas Gerais, defende que o policial tenha autonomia para executar abordagens e buscas pessoais sem mandado judicial. O deputado apresentou uma proposta sobre o assunto, após decisão do Superior Tribunal de Justiça, que considerou ilegal esse tipo de abordagem apenas pelos critérios de convicção da polícia quanto à atitude suspeita do indivíduo. O Estado tem um papel na proteção da sociedade, da manutenção da ordem pública, e que seus agentes precisam de ter o arbítrio para a busca e reconhecer que a busca pessoal, que a abordagem, é um instrumento da prevenção. Hoje o Código de Processo Penal trata a busca pessoal como instrumento de produção de provas. Mas a atuação da polícia não se limita a isso. A prevenção, ela exige a abordagem e a abordagem exige a busca pessoal em vários casos. Subtenente Gonzaga ressalta que as abordagens e buscas pessoais devem ser realizadas respeitando o princípio da dignidade humana. Entretanto, o deputado afirma que não reconhecer que essa ação, que é intrínseca à atividade policial, é negar a própria Constituição. Especialista aponta a necessidade de fortalecimento do sistema de defesa e a preservação do meio ambiente como caminhos para o Brasil superar o desafio de se posicionar internacionalmente. Quem explica é a repórter Carla Alessandra. Um grande desafio para o próximo mandato vai ser modernizar as Forças Armadas. O alerta foi dado pelo professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Juliano Cortinhas, que destacou que 80% do orçamento da Defesa Nacional é gasto com pessoal, o que impede a modernização dos equipamentos e os investimentos em tecnologia que garantam uma defesa eficiente do território nacional. Nós temos um mundo passando por um processo de reposicionamento das potências e isso pode trazer mais insegurança internacional para o Brasil. Se isso ocorrer, com as Forças Armadas que nós temos hoje, a gente não tem a menor condição de defesa nem contra uma potência menor do sistema internacional. Juliano Cortinhas falou também da relação do Brasil com outros países, especialmente da importância da preservação do meio ambiente para o comércio internacional. Segundo ele, o próximo presidente e o Congresso precisam se debruçar sobre propostas de conservação ambiental, fortalecendo órgãos como o IBAMA e a FUNAI, como forma de reforçar sua posição comercial mundialmente. Se mostrarmos que estamos fazendo a contenção das queimadas, a preservação do meio ambiente, aí vai ficar muito mais difícil para os europeus punirem ou colocarem barreiras às exportações brasileiras. Reforço que, na minha opinião, é importante que nós estejamos fazendo o dever de casa, porque aí teremos legitimidade para discutir essas questões todas. Enquanto estivermos aumentando o número de queimadas, não adianta dizer, mas isso é barreira comercial, mas isso não deveria estar sendo imposto. Aí não, porque aí o nosso argumento fica enfraquecido. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, este ano houve até julho um aumento de 17% no total da área da Amazônia Legal atingida por queimadas em relação ao mesmo período do ano passado. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.